I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Ponto Break. Hoje vamos falar das finais de Marrakech, Charleston, Houston e também Bogotá. Começamos aqui pelo jogo do Alex Molcan contra o David Goffin. Tivemos aqui um jogo muito interessante porque o Alex Molcan venceu o Djere sem grandes dificuldades. O jogador, o esquerdino eslovaco, serviu muito bem. O Djere teve imensos problemas, é verdade que cometeu muitos erros não forçados. Tivemos aqui o Goffin que eliminou um jogador que é especialista em terra batida, o Federico Coria, um Goffin intransponível, um jogo parecia um polvo a cobrir cada centímetro do corte, defendeu-se muito bem. O problema do belga claramente é o serviço, onde tem um serviço mais débil, mais atacável. No entanto, parece-me que vai ser aqui uma final interessante entre dois jogadores diferentes, de gerações diferentes. O David Goffin joga com a experiência, o Molcan vai jogar com a sua esquerda e, para quem não sabe, o David Goffin apenas venceu 33% dos jogos contra os esquerdinos, o que normalmente tem dificuldades em conseguir se antecipar e prever o jogo de esquerdinos. E aqui o Alex Molcan é esquerdino. No entanto, pelas odds em si, iria-me focar muito mais na odd do David Goffin do que na odd do Alex Molcan. Porquê que eu digo isto? Porque em termos de aproveitamento entre a rebatida, temos um 6-1 em 2022 para o Alex Molcan e temos 4-0 do David Goffin. O último jogo entre os dois foi em Melbourne Summerfest 1 em 2022, já este ano, e o Molcan venceu em piso duro por 7-5 e 6-3. Por isso faz com que esta odd esteja a 1,72 para o Alex Molcan. Concordo, por causa do último jogo entre os dois, é uma vitória moral. No entanto, temos que ver que esse jogo foi em arte, o que, em termos de características de jogo, muda ligeiramente. Na carreira do Molcan, em 2021, fez, como eu tinha partilhado já no último Pod Break, fez 57 jogos em terra batida e vai ser 43. Já o David Goffin, com lesões pelo meio por aí fora, fez 5 jogos, fez 10 jogos, venceu 5 e perdeu outros 5. Aqui o favoritismo, lá está do lado do Alex Molcan, mas acho que as odds deviam estar mais próximas e não haver essa discrepância do Alex Molcan para a odd do David Goffin. Outro jogo que poderá ser interessante, e aqui faço sempre uma ressalva, porque estamos... hoje já começa o Monte Carlo, já há jogos do quadro principal do Monte Carlo e não sabemos até que ponto o David Goffin vai se reservar para o torneio de Monte Carlo. No entanto, é uma final e acho que os dois jogadores vão estar para ganhar. Agora, se perder um set, não sei até que ponto vai ter resistência física e mental para ir para cima do Alex Molcan ou vice-versa, não é? Se vencer o David Goffin no primeiro set, não sei até que ponto o Alex Molcan também não perde ali um bocadinho a cabeça. Porquê? Porque quem viu o jogo contra o Djere, principalmente no segundo set, houve momentos onde o Alex Molcan mostrou alguma fragilidade emocional, principalmente quando estava à frente e devolveu o break ao Djere, mostrou claramente ali alguma fragilidade emocional e isso pode ser muito bem explorado por David Goffin, que é um jogador que está no circuito há muito tempo e por isso parece-me que esta odd a longo prazo pode ter valor. Um mais 2,5 pode ser interessante na perspectiva do David Goffin colocar um set, mas aqui, lá está, tinha que ser um set muito curto para valer a pena. Parece mais 2,5 ser vencedor ou das duas uma. Ou David Goffin ganha, ou ganha um set, ou perde apenas por 7-6, 7-6. Porque se for 7-5, 7-5 são 4 jogos, não é? 2 no primeiro set, 2 no segundo, 4. Por isso não valeria a pena se vocês acham que poderá ser um jogo mais curto do que se espera. Depois passamos aqui para a Laura Pigossi contra a Tatiana Maria. Para quem viu esse jogo ontem, foi um jogo muito, muito interessante. A Pigossi, que é uma brasileira de 27 anos, nunca tinha jogado, nunca tinha vencido no quadro principal e agora, neste momento, está na final. É algo incrível, é algo sem precedentes. E aqui a Tatiana Maria
venceu muito bem a Rakimova. Vi o jogo. Uma jogadora, a Tatiana Maria, tem um estilo de jogo que eu costumo dizer que é cortar fiambre. É um estilo de jogo muito com base num jogo defensivo, em slice, e dificultou muito, claramente, a Kamila Rakimova, que teve muitas dificuldades em lidar com aquela variação de spin e de side spin. Temos aqui uma Laura Pigossi que venceu a Camila Osório Serrano. Por acaso surpreendeu. Foi um 7-5, 7-6. Foi um jogo duro. E aqui claramente que a jogadora brasileira está a viver um conto de fadas, mas parece-me que a Tatiana Maria também vai querer, lá está, vencer esta final. Parece-me que caso a Tatiana Maria conquiste o torneio, torna-se só uns rankings valentes, vai para 110 ou 111 do ranking. Ela neste momento é 237. Agora vamos ver como é que vai jogar essa Pigossi. Por acaso estive a ver o jogo dela e tem um estilo de jogo interessante para terra batida, com base muito na antecipação, uma jogadora que tem uma pancada forte no fundo do corte. No entanto, acho que a Tatiana Maria aqui leva a melhor. No entanto, essa odd para mim não me diz nada. É um jogo claramente POV, perceber como é que a Laura está a jogar. Mas parece-me que poderá ser aqui até para o menos 3,5 da Laura, da Tatiana Maria. Pode ser um 6-4-6-4, por exemplo. Esse menos 3,5 poderia ser até interessante. Há um odd 85 e ficaria por aqui. Depois temos aqui então a Jaber contra a Belinda Bencic. Belinda Bencic que venceu e venceu muito bem a Alexandrova por 6-4 e 6-3. Foi um jogo que tinha anos no ponto break anterior e estava à espera de algo mais a Alexandrova. Porque a Alexandrova até começou bem no primeiro set. Começou a gatinhar, teve alguns breakpoints, não conseguiu converter, depois foi apanhado no seu serviço. No entanto, foi um bom jogo. Foi aquilo que eu tinha dito, podia ser um jogo para set longo ou para set curto, porque lá está a Belinda Bencic, percebendo as suas limitações físicas, ia querer resolver o jogo rápido em 2 sets, e foi exatamente isto que fez. E para quem conseguiu analisar em live, percebeu exatamente aquilo que eu queria dizer. A Jaber teve algumas dificuldades em vencer a Anisimova. A Anisimova foi em 3 sets. Foi um 2-6, 6-1 e 6-4. Perdeu o primeiro set, depois conseguiu. No entanto, posso dizer que a Jaber teve break atrás no último set e recuperou. Aqui uma grande recuperação da jogadora da Tunísia. E foi uma grande final para ela. Tem um estilo de jogo implacável. Agora, vai ser uma final muito, muito interessante entre as duas. Porquê que eu digo isto? Porque se formos ver em termos de confronto direto, a Jaber venceu o último em Abu Dhabi, em 2021, e a Belinda Bencic venceu em Madrid o ano passado, em terra batido por 7-6 e 4-3. Depois fez com que a Jaber desistisse por problemas físicos. Temos aqui uma vitória para cada lado, num período que respeita os 18 meses, e focaria mais naquilo que será o último jogo entre as duas, embora seja numa superfície diferente. É preciso sempre fazer esta ressalva, porque em Madrid a Jaber estava limitada e acabou por desistir até, por isso não pode ser um bom exemplo, ou pelo menos um ponto de comparação aqui para esse jogo. A Jaber, para chegar à final, teve que ultrapassar jogadores como Navarro, Begu, Kalinina e Anisimova. Duas jogadoras aqui de terra batida, duas mais de superfície rápida, como é o caso da Anisimova e a Begu. Já a Bencic teve que vencer a Wang, a Fruvirtova, a Mason Kiss, a Paula Badosa e a Alexandrova. Olhando para essa carratada de jogadoras, percebemos que a Bencic está muito mais bem preparada fisicamente e mentalmente, porque jogou contra várias jogadoras com estilos muito diferentes e conseguiu vencer, à exceção do jogo contra a Badosa, que perdeu um set. De resto foi tudo sets limpos. Aqui parece-me que sim, a Belinda Bencic está aqui como underdog. No entanto, não concordo com o mercado. Eu acho que a Belinda Bencic tem aqui alguma vantagem moral, na minha opinião. Venceu os seus jogos sem espinhas. Já a Jaber vem de um jogo longo, não é uma jogadora que tem um porte físico que vai aguentar um jogo muito longo. Venceu por 2-1, mas esteve à beira de perder, porque, como eu disse, a Jaber teve um break atrás no último set. Claro, beneficiou de alguma ansiedade por parte da jovem jogadora Anisimova. Mas parece-me aqui que a Belinda Bencic 98 poderá ser algo de valor. Explorando aqui, lá está, a possibilidade de ser um jogo comprido, ficaria-me aqui por 21,5. Pode ser um jogo
tal como o último entre as duas. No entanto, vale mais uma vez ressaltar que foi em piso duro, superfície mais rápida, onde o serviço tem um impacto maior, bolas correm mais difícil de defender. Na terra batida é exatamente o oposto. Embora, como vocês viram, o jogo do Isner contra o Garin, o serviço tem algum impacto, principalmente para jogadores com estrutura alta, que metem muito o serviço em kick, a bola ressalta muito, é mais difícil de defender. No entanto, essas duas jogadoras, não estou a ver aqui o serviço a ser uma arma que vai ser diferenciadora. O que eu acho que vai ser diferenciador é a qualidade na resposta e não a qualidade no serviço. Aqui, para mim, um modo perto de 2, para mim tem valor para a Benzic. Eu acredito que a Benzic, a longo prazo, entre as duas jogadoras, pelo menos ganha um bocadinho mais de metade dos jogos. Por isso, parece-me que aqui seja o ideal aqui para apostar a favor da Belinda Bencic. Depois tivemos aqui o Rally Opelka. O ouro estava no Rally Opelka. Já tinha dito que aquela odd do Nick Kyrgios estava desajustada. Estava a fazer um bom torneio, mas a qualquer momento ia descer à terra e ia fazer aquilo que já nos habituou tanto, que é perder a cabeça. E lá está. Foi exatamente isso que aconteceu. O Rally Opelka não deu hipótese por causa do seu serviço bomba, um jogo muito forte à rede, e o Kyrgios, principalmente no último set, levou um game penalty no momento decisivo. Estava 5-5, o Kyrgios estava a servir, o Opelka tinha breakpoint e leva um game penalty aí, que dá o 6-5 ao Rally Opelka, e por sua vez depois confirma o jogo e a vitória no seu jogo de serviço. Um Kyrgios, uma vez mais, que vai do céu ao inferno em poucos minutos, e aqui uma grande vitória do Rally Opelka. Venceu por 6-3 e 7-5, e depois lá está o Nick Kyrgios claramente sempre a buscar confusão, como fez com a Jannik Sinner no Masters 1000 de Miami, e tem sido frequente. Por isso tenham sempre cuidado, por mais que o Kyrgios esteja a surpreender, que tenha feito bons jogos. Claro que o Nick Kyrgios já não jogava a uma meia final em terra batida há mais de 6 anos e meio. Claro que são tudo situações que podemos ir para uau, mas temos que ter sempre meia medida apenas e não ficar demasiado em êxtase por causa daquilo que ele está a fazer, porque de um momento para o outro, como eu disse, vai do céu ao inferno em poucos segundos. Depois tivemos aqui o John Isner, que venceu o Garin. Foi um jogo duro. O Garin teve as suas chances, mas o serviço do John Isner foi implacável. Foi muito difícil de defender, e principalmente o Garin teve muitas situações, principalmente no segundo set, para recuperar o break, e teve até 3 breakpoints, mas depois o John Isner começou a disparar aces com fartura e pronto, conseguiu salvar claramente uma situação que se previa de difícil recuperação para o John Isner. John Isner venceu o Cristian Garin, que era campeão em título. Vamos ter aqui um novo campeão, e entre dois jogadores que, se me dissesse há alguns meses atrás, eu ficaria estupefacto, sem reação, porque longe de mim pensar que a final de Houston seria claramente entre Rally Opelka e John Isner. Claro que são dois jogadores da casa e isto tem algum impacto na forma como venceram os seus jogos. No entanto, são dois jogadores que não estão no seu habitat natural, e por isso fiquei surpreso de ver uma final entre os dois. No entanto, lá está, também tivemos a desistência de Casper Ruud, não é? Que teve um problema dentário e acabou por desistir à última, quando já sabia o quadro e com quem ia jogar. Mas pronto, analisando aqui em termos de odds, é assim, porque que o Rally Opelka é favorito? Tem a ver principalmente com os últimos jogos entre os dois. Eles jogaram por 5 ocasiões e o Rally Opelka venceu 4 e perdeu 1. Por isso é que existe esta odd tão baixa como quem diz, para o Rally Opelka. O último jogo entre os dois foi já este ano, em Dallas, em território americano, tal como se joga esse torneio, e o Opelka ganhou por 2-0, 7-6 e 7-6. Posso dizer que o último tiebreak desse jogo foi a 22 games. Foi 22 pontos, digamos assim. O que é algo extraordinário. 24-22. Mas pronto. Aqui, o favoritismo do lado do Rally Opelka, concordo. No entanto, não é um modo que eu gosto de explorar. Sei que o Rally Opelka tem um serviço implacável. O Isner também tem. O que é que vai diferenciar aqui? A resistência física dos dois. O Opelka venceu o Brower por 2-0, venceu o Kyrgios por 2-0, está confiante. Já o Isner, tanto no jogo contra o Steve Johnson, como o do Tiafoe e o último do Garin, foi a 3 sets. Fisicamente, parece-me que o Isner vai estar muito mais debilitado fisicamente, e isso pode ajudar a que o Opelka, uma vez mais,
consiga vencer sem grandes espinhas, certo? Agora, o modo 105 para live. E depois aqui, em termos de overgames, poderá ser interessante, mas a linha que eu queria era o 24,5. Como podem ver, 1,47 não é algo que eu recomendo vivamente apostar. Por de um momento para o outro, há uma quebra muito cedo no primeiro set ou no segundo, e isso faz com que muitas das vezes essa odd de 1,47 poderá não compensar a médio ou longo prazo. Ficaria pelo mercado 1-2, mais para o lado do Rally Opelka, e até podemos ver aqui, o problema é que se vai a dos tiebreaks, muda completamente a história, e é uma tendência em todos os jogos que eles jogaram, tiebreaks. Não houve nenhum jogo entre os dois que não fosse um tiebreak ou até dois, como foi o último caso, que foi decidido em 2 tiebreaks. O que eu ia dizer era o handicap menos 1,5 do Rally Opelka, está 1,87. É interessante, mas por outro lado, com uma tendência clara de haver tie-breaks, claro que aqui em terra batida poderá não haver, pode haver aqui um set mais escuro do que o outro, pode ser um 6-4, 7-5, já temos aí uma diferença de dois jogos, de 3 jogos, e mesmo 2 tie-breaks, 7-6, 7-6, dá 2 jogos de diferença, certo? Porque são 14-12, por isso há 2 jogos, por isso eu aqui ficaria pela esta linha do Rally Opelka, parece-me extremamente interessante. Outras coisas, para além daquilo que nós analisamos ontem, temos o Rune que joga a final de um challenge de manhã e depois joga o qualifying do Monte Carlo à tarde. Falando em Monte Carlo, o João Sousa está a jogar contra o Zapata Miralés nesta altura para se qualificar para o quadro principal de Monte Carlo. Mas vale a pena ressaltar que no dia de ontem o João Sousa arrasou em grande estilo. O Carlos Tarberner deu uma autêntica lição tática e técnica, porque venceu 6-1, 6-1 em 1 hora e 15 minutos. Um encontro muito sólido a todos os níveis, e o Vimaranense de 33 anos salvou os 3 pontos de break que enfrentou no primeiro set e até foi quebrado logo no arranque da segunda partida, mas a verdade é que explorou muito bem o serviço do Taberna de forma constante. João Sousa ganhou 61% dos pontos na resposta e somou 6 breaks em 13 oportunidades para assinar uma das melhores exibições da temporada até o momento. Tivemos aqui também um caso, o jovem italiano venceu o qualifying de Monte Carlo de manhã e a final de um challenge em Santo Remo à tarde. Estamos a falar aqui claramente de Roger Rune. Também tivemos esse caso que nós falamos, e depois tivemos aqui o Flávio Cuboli também a conseguir este feito, jogar de manhã e depois jogar à tarde e conseguir 2 vitórias. Depois temos aqui uma jogadora que não sei se vocês conhecem, que é a Pesque, tornou-se profissional em 1993 e retirou-se agora aos impressionantes 46 anos. É algo sem precedentes, é algo mostra claramente amor pela modalidade, uma jogadora que resistiu até aos seus últimos dias, e aqui acaba mesmo por terminar a carreira aos 46 anos. É algo que deve ser noticiado, porque é algo sem precedentes e que vale a pena sempre ressaltar. Depois temos aqui um caso de Emma Raducanu, depois com assinar vários patrocinadores, vários patrocínios e por aí fora. Foi uma jogadora que foi muito criticada nas redes sociais. Foi apontado o dedo mesmo na cara dela a dizer: tu não vales nada, não sei o que, não sei o que mais. Mas a verdade depois é que Emma Raducanu acabou por mostrar que está a preparar, está a trabalhar duro para a terra batida, está a fazer uns exercícios principalmente de jogo de pés, tentar melhorar claramente o seu jogo de pés, que é muito importante na terra batida. E pronto, depois aqui tivemos, lá está, não menos importante, os jogos da qualificação do dia de ontem para o Monte Carlo. Depois irei fazer um vídeo a analisar o quadro, a analisar quem para mim poderá surpreender. O vídeo normalmente habitual no início dos torneios. Espero que tenham gostado deste ponto break. Não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, ativar o sininho de notificações e também comentar, que é sempre importante para eu saber qual é a vossa opinião, se concordam, se não concordam com a análise. É sempre importante, estamos aqui para ajudar uns aos outros. Eu gosto de saber a vossa opinião. Posso muitas vezes ter esquecido de algo do género, e é sempre importante vocês ressaltarem isso para melhorarmos claramente o ponto break, que é para todos, não é só para mim, é mais para vocês do que para mim, e vemos numa próxima oportunidade.